Olha só, eu vou gravar essa aulinha então para a gente pegar por inteiro aí todos os agentes externos do relevo, beleza? Então bora lá, ó, apostila 2, aula 24, né? Então a gente tem aí, como a gente já comentou, os agentes externos do relevo, né? O intemperismo químico, o físico, o biológico e o antrópico, né? Além disso, a gente tem a meteorização e a erosão, né? Que acabam sendo basicamente formas diferentes de se falar de uma mesma coisa. O intemperismo ele é mais preciso, né? Por isso que ele é mais utilizado. Beleza? Então, ó, primeiro deles, o intemperismo químico, né? Como eu já disse, esse intemperismo aí que acaba criando as cavernas, né? Ele vai ser resultante da dissolução, nesse caso aí, ó, do calcário. Então, o intemperismo químico é sempre quando você tem alguma reação química acontecendo, né? Essa reação química vai alterar o estado natural da rocha. Beleza? Então, nesse caso aí, ó, a gente vai ter exatamente, né, as rochas sendo dissolvidas, né, no caso o calcário, mas você pode ter também a reação da água com o ferro das rochas, né, a oxidação desse ferro, então, que vai acabar deteriorando a rocha. Beleza? Não só essas duas, tá bom? A gente tem mais. Depois, o intemperismo físico, né? O intemperismo físico vai ser principalmente a ação de atrito, né? Nesse caso aí, ó, é o intemperismo eólico, né? Ele vai então não exatamente o vento que vai gerar essa decomposição aqui, né, na base dessa rocha, né? Mas vai ser principalmente o vento que vai levar então a areia, né, os detritos, então a lixar essa paisagem, beleza? Depois, o intemperismo biológico, né, o crescimento das plantas, né, as raízes das plantas então acabam forçando as rochas, né, fraturando as rochas e aumentando a possibilidade dos outros intemperismos, tá bom? Então, um tipo de rocha está ali presente. Esse intemperismo, né, o biológico, ele vai então gerar isso. Olha só, essa árvore aqui acaba então aumentando aqui a distância entre essas duas partes aqui da rocha, que com certeza seria uma fratura bem pequena, como essa aqui, né, ou até mesmo essa aqui, bem menorzinha. Né? Então a raiz entra ali, a planta vai começar a se desenvolver e aumentar essa fratura, beleza? E daí a gente tem o intemperismo antrópico, que seria a ação humana, né? Nesse caso aí, ó, é uma mina, né? Uma central de extração de minérios, e aí você acaba vendo então uma coisa que é completamente fora da natureza. Plantio também, tombar terra, arar a terra, acaba então causando isso, né? Além da própria extração da rocha em estado bruto, como é o caso aí de uma mineradora, beleza? Então seria o antrópico a intervenção humana no meio. E aí a gente tem a meteorização, né? Eu coloquei a imagem de um meteoro só para demonstrar que o meteoro se chama meteoro porque ele vai sofrer uma sedimentação, uma desintegração muito rápida, né? Mas em uma rocha a meteorização, se você falar que uma rocha sofreu meteorização, quer dizer que ela foi desgastada rapidamente? Não, né? Através do tempo geológico, beleza? Então, é basicamente você falar intemperismo, meteorização, mesmíssima coisa. Né? Já erosão é muito mais utilizado para o que acontece no solo, né? O transporte de solo é mais utilizado o termo erosão, tá bom? Aí, como você bem vê, é o Rio Colorado, né, no Grand Canyon, que acaba então formando essa paisagem e ele gera essa erosão, esse desgaste então em toda essa paisagem. Beleza? Depois a gente vai ter cada um dos agentes, né? Os agentes do intemperismo, esse aqui, as águas pluviais. Então ela vai gerar um desgaste que é constante, né? Terrenos com maior inclinação vão sofrer mais, né? A erosão pode ocorrer nos solos, gerando, por exemplo, as vossorocas. Beleza? Então aqui é principalmente a ação das chuvas
Por mais que a gente tente imaginar que uma chuva não vai causar nada, você tem que imaginar, você tem que pensar que uma rocha vai estar exposta ali pelo tempo geológico, ou seja, não é uma chuva, né? São milhões, milhares de chuvas aí até você ter algum resultado, né? E um dos agentes é exatamente as enxurradas, ou seja, a água que cai da chuva se acumula nas regiões mais baixas e acaba levando o solo embora, né? O que acaba causando, originando aí, no caso, as vossorocas, né? Isso aqui é uma vossoroca, então esse solo foi transportado e você bem pode ver que não passa um rio aqui, né? É a gente exatamente devido à enxurrada que vai transportar então todo esse solo, beleza? Mais um exemplo aqui, né? A enxurrada que acaba então levando aqui através da chuva o solo de toda essa região. Beleza? Outro, então, as águas fluviais, né? Ou seja, os rios. Os rios, então, vão ser muito eficientes no transporte do solo, tá? O solo que é formado, o acúmulo dos sedimentos que o rio transporta e acaba depositando em determinado local é chamado de aluvião, esse solo, né? Sempre ele vai estar na margem dos rios, que é um solo extremamente fértil, beleza? Devido às chuvas, né, você tem a enxurrada trazendo sedimentos para o rio e ele aumenta ainda mais a sua eficiência para extração de sedimentos. Você bem pode ver aí, ó, o rio, que é chamado de colorado, ele não está colorado, né, ele não está vermelho. Por quê? Porque com certeza faz bastante tempo que não chove, né? Então os sedimentos que ele vai levar são bem mais através da parte mais funda do rio, então você acaba não visualizando tão bem. Agora, se eu pego uma outra imagem, ó, que pode ter possivelmente chovido há pouco tempo, olha só a cor que o rio está, né? Então o rio está na mesma cor aí da paisagem, né? Lógico, ele está transportando os sedimentos da paisagem, beleza? Daí, então, nós teremos, por exemplo, a geração dos cânions, né? Mas diversas regiões aí podem ser formadas através da ação dos rios, beleza? Isso aqui é a imagenzinha de satélite lá do Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas, que é o maior rio do planeta, ele vai ser, então, o mais eficiente em transportar os sedimentos? Sim, ele será um dos mais eficientes, né? Essa imagenzinha aí é só para mostrar áreas de erosão e de deposição, né? O Rio Amazonas, ele forma vários meandros, né? Ou seja, várias curvas. Isso porque ele é um rio que está em uma área plana, né? Então daí você acaba vendo coisas como isso aqui, né? Tipo, nossa, e isso aqui, o que será? Será que o rio já passou por aqui? Sim, ele pode ter passado. Devido ao fato de ser uma área plana, né, o rio vai fazer bastante curvas aí, então ele vai tirando de um lado, depositando de outro, né, ele acaba mesmo mudando o seu fluxo, né? Então essa imagem demonstra exatamente isso, esse comparativo entre 91 e 2009, né? A gente tem aqui 3 ilhas, né, e as alterações que o rio acabou causando então no percurso delas, né? Aqui essas alterações podem ser notadas, você pode ver que tem extração em alguns pontos, deposição em outros, né? Muito comum isso ocorrer então nos rios, beleza? E daí a gente tem o intemperismo das águas marinhas, né? A gente vai ter atrito, né? As ondas batendo constantemente aí na formação litorânea, né? Mesmo sendo ela uma praia ou rocha, né? Quando a onda atinge diretamente as rochas, e a gente vai ter elas modelando então o litoral, ó. Você bem pode ver essas rochas aqui, ó, todas elas vão ser quebradas em um dado momento, né? E vão cair aqui embaixo. O mar vai acabar transportando elas, beleza? E daí, ó, não só solo exposto daquele jeito, né, arenoso, que a gente vai ter isso ocorrendo, ó. A gente acaba tendo até nas rochas mesmo, né? Então a onda vai ficar atingindo aí constantemente, vai acabar então corroendo aqui, né, toda essa borda aqui, e você tem as rochas caindo aqui, né? A rocha caiu aqui, a água vai continuar fazendo aí o seu trabalho, vai ficar atingindo ela
constantemente, diretamente, até ela, no final das contas, virar areinha, né? Tipo um pozinho só. Então a água vai arrebentar com essa rocha aí diretão. Beleza? Essa aí é uma outra formação, né? Você bem pode ver, isso aqui poderia ser todo um paredão aqui, né? Mas aqui então a água, né? Por mais que aqui a gente olhando não tenha onda, nada, se você observar mais pertinho, né? Se a foto estivesse mais próxima, você vai ver que a água fica atingindo aí constantemente, né? O que levou então, ó, a essa queda aqui, daqui a algum tempo vai derrubar isso aqui, vai cair tudo, né? Então isso aqui vai deixar de existir durante um curto período de tempo, né? Curto período de tempo, eu quero dizer tempo geológico, tá bom? Não é tão rápido assim, tipo, essa semana tá desse jeito, semana que vem você vem e não tá mais. Demora mais que isso, mas sim, isso aí vai cair, beleza? E daí a gente tem as geleiras. As geleiras, como eu já comentei com vocês, elas são os agentes que transportam a maior carga. Elas são lentas, né? Não dá para se comparar com a água do rio, por exemplo, né? Que vai levar uma grande quantidade de sedimentos. Mas uma geleira, pode ver essa linha preta aqui, ó. Isso aqui é ela transportando, na verdade, as rochas que estavam aqui na borda, né? Dessa formação montanhosa aqui, né? Ela acaba então transportando isso tudo, trazendo e jogando aqui, né? Porque por mais que ela pareça estática, ela se movimenta, né? Tem algumas geleiras, alguns glaciares desses aí, que acabam se movimentando tipo, mais de 1 centímetro por dia. Se você pensar em coisa de 100 anos, né? Isso aí vai dar uma baita de uma movimentação. Se você pensar no tempo geológico, então, você acelera, isso aqui é quase como se fosse um rio congelado, né? Mas é um rio fluindo constantemente, beleza? Então, a geleira, por menos que pareça, ela vai ser muito eficiente em carregar grandes cargas, né? Aqui o exemplo, né? Você tem aqui ó, pequenos fragmentos de rocha aqui, né? Porque certamente o gelo veio transportando, né? Pode ver a água aqui passando, é porque está derretendo. Essa linha aqui, ó, é onde estava tudo congelado, né? Então o gelo vem trazendo, ele vem carregando. E olha só, isso aqui é uma baita de uma rocha, né? Aqui tem uma outra bastante grande, você pode ver que ela está toda quebrada, toda fraturada, né? Ela foi arrancada então de uma parte aqui da montanha e a geleira está transportando ela, né? Falei, nossa, mas aqui ela chegou no final. Então, não, né? Porque, tipo, aqui está tudo congelado, né? Ou seja, esse aqui seria o limite do gelo mesmo forte, fixo aqui nessa região. Então, quando congelar de novo, a possibilidade é que o gelo formado mais acima vai empurrando toda a geleira e a geleira vai sim transportar essa mega rocha aqui, né? Ela vai transportar, sim, vai transportar mais, beleza? E as geleiras são responsáveis pelos fiordes, né? Essa aqui é a região da Grécia, né? Você pode ver, isso aqui não é uma geleira. No inverno isso aqui não vai congelar, né? Virou praticamente um rio. Mas há milhões de anos atrás, aí você tinha uma geleira. Então essa geleira é como se fosse o rastro que ela deixou de tudo que ela carregou aí então e acaba jogando no oceano, né? Então ela vai transportar rochas de pequeno, grande porte, terra, né? Solo, ela transporta tudo, né? Isso aí então é o rastro que uma geleira deixou. É chamado de fiord, né? Os dois lados, umas quedas bem abruptas, né? E aí essa formação de praticamente um rio, né? Mas originalmente quem formou isso aí não foi o rio, foi uma geleira, beleza? E a gente tem como um dos agentes também os ventos, né? Então os ventos eles vão ocorrer necessariamente, né? De modo, digamos assim, a se ressaltar em regiões planas. Por quê? Porque aí é mais fácil, né, de você ter ali o vento passando em grandes velocidades, né, e principalmente em regiões de deserto. Por quê? Porque o deserto ele não necessariamente é plano, mas o deserto ele tem uma coisa que é muito interessante. A temperatura durante o dia vai variar muito nele, né? Durante o dia ele vai ficar muito quente,
durante a noite ele vai ficar muito frio, o que acaba gerando os ventos. E se você já subiu em uma duna, você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque, na verdade, o vento acaba modelando aí essa paisagem de qual forma, né? Isso aqui, por exemplo, ó, dá quase para você ver a direção que o vento passa aqui constantemente, né? Olha isso aqui, né? Parece que a rocha está até para trás. Minha nossa, daqui vem muito vento. Então, se você já subiu em uma duna, você sabe muito bem que lá em cima chega a doer as canelas, né? Porque, meu, o vento joga areia com muita força contra a sua perna. Então, é exatamente o que vai acontecer em uma região como essa, né? O vento vai acabar, então, tipo, jogando areia constantemente, vai lixar a rocha. Então, onde você tem uma região mais dura, tá vendo, ó? Aqui, uma região mais resistente, você vai ter uma área maior. Na base aqui, onde parece que o solo é menos resistente, você tem esse afunilamento, beleza? Então, ó, logicamente que você pode acabar tendo paisagens assim magníficas, né? Muito, muito bonitas mesmo. E quem foi que esculpiu isso aqui tudo? Tá? O vento. Tem ajuda de outros fatores? Tem, né? Como eu disse para vocês, o próprio Sol pode ser considerado, porque o Sol vai fazer a rocha se expandir, né? E depois encolher de novo, expandir e encolher de novo, né? Imagina isso por milhões de anos, o Sol aquece, depois esfria, o Sol aquece, tá? A rocha acaba então se fraturando. Mas a atuação do vento é extremamente importante para você compreender um processo desse, beleza? Então, os desertos, os litorais vão ter uma atuação muito constante do vento, né? Porque devido à troca de temperatura, você forma correntes de vento, de ar. Por exemplo, durante o dia você tem os ventos do oceano para o continente, durante a noite os ventos do continente para o oceano, né? E isso ocorre também de modo contínuo, mas sobre isso a gente vai ver em climas, tá? Tá quase chegando já, beleza? Então, senhores, é isso, esses são os principais agentes então externos, né, modeladores do relevo, beleza? Abração para vocês, bons estudos, beijão e tchau, tchau.